A Justiça Federal do Distrito Federal liberou psicólogos a tratarem gays e lésbicas como doentes, podendo fazer terapias de reversão sexual sem sofrerem qualquer tipo de censura por parte dos conselhos de classe, leia-se Conselho Federal de Psicologia. A decisão do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho é liminar e acata parcialmente o pedido de uma ação popular. Esse tipo de tratamento é proibido desde 99 por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. O órgão disse que vai recorrer. Vamos falar sobre isso. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Antes de continuar, né, camisetas Doppel, tá aqui com o Nikola Tesla. O pessoal vai me corrigir que não é Nikola Tesla, acho que é Nikola Tesla ou Nikola Tesla, eu não sei. No Google Translator estava dizendo que era Nikola Tesla, então talvez seja essa pronúncia certa. Até veio uma pessoa falar que essa representação aqui sou eu, mas não sou eu não, é ele mesmo, viu? Tá, é o Tesla. Tá, é que é parecida com a posição que eu fico lá naquela foto que eu uso na fanpage, tá? Mas enfim, link aqui embaixo para compra das camisetas se vocês quiserem. Não se esqueçam de ver se vocês estão inscritos no canal, tá? Se o YouTube não removeu a inscrição de vocês. Também não se esqueçam de conferir se o joinha que vocês estão dando foi, tá? Porque eventualmente o joinha some, fica aquela coisa, tal. Então dá um F5 depois de um tempo do vídeo só para ver se o joinha foi, beleza? Bom, vamos falar sobre o assunto que está sendo agora polêmica, né? Como eu já dei o preâmbulo aí no começo do vídeo, não preciso ficar explicando maiores detalhes. Isso começou com um pedido de ação popular. Essa ação popular, pelo que eu entendi, ela foi iniciada por alguns psicólogos que gostariam de poder trabalhar com reorientação sexual. Para bom entendedor, é a questão da cura gay, tá? Ainda que você não queira tratar como doença especificamente com relação à homossexualidade, são pessoas que acham que a homossexualidade pode ser revertida e isso não tem nenhum respaldo dentro da academia científica, tá? Não é isso que diz o Conselho Federal de Medicina desde 99, como já falei no começo, e nem a Organização Mundial de Saúde, acho que até há mais tempo. Então, no caso, esses psicólogos queriam a possibilidade de poder tratar gays, tá? Ou reorientar a orientação sexual dos gays. Curiosamente, nunca tem ninguém querendo tratar a orientação sexual dos héteros, né? Tipo, eu quero ser gay. É claro, porque provavelmente a questão é mais social do que psicológica ou biológica. Não vou tratar aqui com relação aos argumentos ou fundamentos científicos sobre isso, tá? Mesmo porque eu já tenho vídeos tratando sobre isso aqui, então isso não vem ao caso. Agora eu vou falar mais sobre essa história toda dessa liminar do cara. Se vocês forem ler a liminar completa, eu vou deixar ela aqui embaixo. Infelizmente eu não consegui achar aonde está essa ação popular, porque eu queria ver os documentos, né, que foram anexados, principalmente esses documentos das folhas 41 a 129, que é quando as partes que propuseram essa ação disseram que havia censura no que diz respeito a estudos de psicologia. No caso, seria uma censura de pesquisa científica no que diz respeito à reorientação sexual. Ou seja, a velha alegação de que não me deixam publicar, não me deixam pesquisar, não me deixam fazer as coisas, tá? Por isso mesmo que eu queria ver esses documentos, eu queria ter certeza do que está sendo tratado aqui, o que foi proibido, o que efetivamente o CFP, né, a Conselho Federal de Psicologia, não permitiu que fosse pesquisado dentro de reorientação sexual. Mas o mais interessante disso tudo é que se você for ver toda a liminar, você vê aqui que o juiz fala que não, realmente a homossexualidade não é doença, é uma variação natural da sexualidade humana, com friso grifado, ou seja, não é uma condição patológica, de que a OMS não considera como sendo passível de reorientação, e esse monte de coisa. E aí ele fala então, portanto, que a ação popular não procede em vários pontos, porque fala da tal da resolução do CFP, no Conselho Federal de Psicologia, que proíbe o uso de reorientação sexual por psicólogos credenciados, mas aí depois ele fala que apesar dessa resolução não ser inconstitucional, né, ou seja, de não contradizer a Constituição, ele julga parcialmente procedente a ação popular, dizendo que, obviamente, o CFP não pode autorizar a reorientação sexual, porque isso seria charlatanismo, mas permite o estudo, né, a pesquisa científica em reorientação sexual. Obviamente que essa pesquisa científica em psicologia vai ter que ser usada por pacientes de verdade, né? Então você vai ter que ter pacientes fazendo isso daí. E aí, para que isso seja possível, você tem que permitir que esses psicólogos possam executar, né, essas terapias de reorientação sexual nesses pacientes que supostamente vão ser apenas as cobaias
dele nas pesquisas acadêmicas. Isso não precisaria de aprovação prévia do CFP, desde que seja feito em sigilo e na miúda, digamos assim, não teria problema nenhum de ser realizado. Ou seja, você tem um Conselho Federal que ele determina quais são as condutas que podem ou não ser realizadas dentro da clínica, né, dentro de psicologia. Ele diz que você não pode fazer reorientação sexual e simplesmente o juiz chega e fala, não, mas agora pode, desde que seja pesquisa e desde que seja muqueado. Mas como não precisa de aprovação prévia do CFP, quem garante que vai ser pesquisa? Quem garante que vai ser para fins científicos? Quem garante que... Basicamente o que ele está falando é o seguinte, olha, a resolução se mantém, ela não é inconstitucional, mas eu dei um jeito de que ela não sirva para nada. Desde que seja na muquia, desde que você não faça propaganda da coisa. Basicamente ele está autorizando a charlatanice, né, ou seja, um tipo de procedimento que não é reconhecido, com a desculpa de ser uma pesquisa científica. Então, basicamente, esse juiz, mesmo com toda essa avaliação, aparentemente teve vários debates nas audiências, ele está enfraquecendo a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Ele está enfraquecendo essa resolução. Dá uma olhada aqui, ó. A interpretação do CFP é que o que está em jogo é o enfraquecimento da resolução 01 de 99 pela disputa de sua interpretação, já que até agora outras tentativas de sustar a norma, ou seja, de suspendê-la, inclusive por meio de lei federal, não obtiveram sucesso. Então, segundo o CFP, a decisão do juiz, ainda que de maneira indireta, reintroduz a perspectiva patologizante, não dizendo que é uma patologia, mas dizendo que é possível fazer reorientação, ou seja, dizendo que é possível curar um gay. Isso faz, aos poucos, com que o Conselho Federal de Psicologia, na verdade qualquer órgão de classe, passe a ser meramente decorativo. Essa história, ela acaba me lembrando, de maneira muito próxima, né, muito ainda latente, a história da fosfetanolamina. Tá? Eu não vou repetir tudo sobre a fosfetanolamina, eu já fiz vários vídeos sobre o assunto, todos muito xingados por todas as pessoas que pensam mais com a emoção do que com a razão. E dentre as discussões da fosfetanolamina estavam as séries de liminares que foram emitidas por juízes, exigindo que a USP fornecesse a tal da pílula do Gilberto Querici, e também o projeto de lei da família Bolsonaro de que pudesse ser feito uso compassivo da fosfetanolamina, com apoio, inclusive, pasme, de João Willis e outras pessoas de vertentes políticas usualmente conflitantes. Ambos os casos ignorando completamente o fato da fosfetanolamina nunca ter sido proibida no Brasil. Nunca foi proibida. A maior parte dos laboratórios que produziam fosfetanolamina eram gringos, então, obviamente, se você quisesse comprar, você teria que arcar com os impostos, tudo isso daí, mas você poderia comprar fosfetanolamina de um laboratório químico à vontade, quanto você quiser. O Gilberto Querici falou que não era a mesma coisa, mas agora, depois de todas as investigações e depois de todos os testes que foram feitos, descobriu-se que a única coisa realmente relevante que o Querici tinha feito era um novo processo de síntese, que inclusive era isso que ele tinha patenteado. A molécula mesmo era igual, mudava só um ou outro vetor que era usado na hora de fazer a molécula, que era um metal, acho que um usava ferro, outro usava cobre, não lembro agora qual foi o mecanismo de diferença lá. Mas na prática a molécula era a mesma, depois foi visto que cada uma das cápsulas que ele produzia lá no laboratório dele tinha uma dosagem diferente, tinha uma quantidade diferente, então quer dizer, era tudo feito nas coxas de qualquer jeito, e portanto não tinha diferença nenhuma de você usar a mesma dosagem que ele estava dando comprando o composto do laboratório, sei lá da onde. Ou seja, o projeto de lei para uso compassivo era inútil, porque ele liberava o uso de um composto que nunca foi proibido, e as liminares que foram feitas para a USP produzir esse composto eram simplesmente falando que a USP deveria estar fazendo a função de indústria farmacêutica, que ela não tem. Ou seja, era uma liminar de um juiz determinando que a USP agisse de forma ilegal, fora da lei. Está fazendo uma coisa que ela nunca deveria ter sido feita. Então, ao invés de penalizar o Gilberto Querici e outros profissionais do departamento que fizeram vista grossa durante 20 anos, resolveram penalizar a USP com essas liminares. Esse foi o erro total daquela coisa, e novamente juízes tentando decretar na canetada o que é que órgãos competentes, vinculados no caso à parte farmacêutica, deveriam fazer. Tá? Ainda que eu tenha muitas críticas com relação à Anvisa, muitas críticas com relação ao CFMED, inclusive algumas vão vir nesse vídeo ainda, não é um juiz que vai determinar na canetada o que é que um Conselho Federal ou um órgão que está responsabilizado por determinada coisa vai fazer ou não. E isso é que é o mais importante. O Conselho Federal existe para determinar, para limitar
o que é considerado uma ação profissional legítima, baseada dentro do conhecimento que a gente tem hoje sobre determinada profissão, do que não é. Então, no caso da medicina, da psicologia, que lidam com saúde, cabe a esses órgãos determinar o que é um tratamento válido, reconhecido, com evidências de cura e quais que não são. Eu poderia fazer um vídeo enorme aqui só criticando a psicologia como ciência na sua atuação dentro da academia científica, porque muita gente fala que ela também não costuma fazer replicação dos estudos, de que ela também se baseia em argumento de autoridade, de que muitas coisas que a psicologia propõe não são testáveis, então tecnicamente não seriam ciência, seria simplesmente filosofia, mas não vem ao caso nesse vídeo aqui. No caso a gente tem ainda, tanto no CFMED quanto no CFP, você tem a questão do exercício ilegal da profissão, ou seja, tanto em medicina quanto em psicologia, ter o diploma não é suficiente. Você não pode ter apenas o diploma, você também precisa ter o número de classe, tá, emitido pelo Conselho, né, Federal da sua profissão para poder exercer o seu ofício. Ou seja, se você não tem o CRMED, se você não tem o CRP, se você não tem uma OAB, se você não tem um CREA, essas coisas todas, você não pode exercer a profissão de maneira legalizada. Isso até eu acho que é uma coisa que poderia ser discutida. Até que ponto você deveria estar na ilegalidade por exercer a psicologia sem ter um CRP, e até que ponto você poderia exercer isso, mas apenas o não reconhecimento do órgão tiraria sua credibilidade. Ou seja, caberia ao cliente escolher o que ele quer. Então, por exemplo, eu tenho um caso muito complicado para resolver do ponto de vista judicial. Eu posso escolher um advogado que tem OAB e um advogado que não tem. Qual será que eu vou preferir? Sabe, o que tem OAB, que tem o reconhecimento da ordem, ou o que não tem? Se eu tenho uma cirurgia gravíssima para fazer no cérebro, um problema grave no cérebro, preciso operar, eu vou escolher um médico que tem o CRMED, que eu sei que foi reconhecido pela ordem da profissão dele, ou eu vou pegar um médico que não tem o CRMED, que tem um diploma que tirou sei lá onde e não foi validado pela ordem. Aí poderia caber ao cliente escolher, tá? E por sua conta e risco, o cliente poderia escolher um profissional que não tem as suas credenciais, com o risco de ser um péssimo profissional. Poderia se discutir isso daí. Mas, por enquanto, o que a lei diz é que seria exercício ilegal da profissão se você não tiver o CRP. Mas mesmo assim como você consegue burlar fazendo tratamentos alternativos de medicina em várias coisas, tá, que não são reconhecidas cientificamente, não são reconhecidos pelos órgãos de classe, a psicologia dá no mesmo. Tá? Então, por exemplo, tem uma cacetada de clínica holística, de terapias não sei das quantas, que oferecem a cura por cristais, que oferecem a cura por cores, por aromas e blá 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 e não sei o que. Se você fosse avaliado do ponto de vista médico, é uma charlatanice aquilo ali. Aquilo lá não tem nenhum tipo de respaldo em evidência científica. Mas não tá alegando que tá fazendo medicina, tá falando que tá curando de forma não sei o que lá. E aí ele tá aberto lá, tá funcionando, não sei o que. A psicologia tem N áreas na qual você pode fazer isso. Então você pode fazer, sei lá, uma clínica de meditação em que você vai reequilibrar os seus chakras, na qual você vai ter círculos de conversa, em rodas de apoio. Você pode fazer, sei lá, um centro ocultista que vai fazer... Você pode inventar o que você quiser para poder exercer a psicologia sem dizer que é psicologia e não cair no exercício ilegal da profissão. Como as religiões fazem, né? Você tem uma série de serviços oferecidos por várias igrejas que são serviços de psicólogo por pessoas que não têm diploma de psicologia, pessoas que são, sei lá, pastoras, têm diploma de teologia, de filosofia, e elas exercem fazendo a função de psicólogo. Então, se já existe isso, é plenamente possível você exercer uma atividade remunerada no Brasil fazendo charlatanice psicológica. É completamente plausível. Você só não pode dizer que é psicologia. Você só não pode exigir o numerinho do CRP. Porque quando você vai exigir o numerinho do CRP, você tem que se adequar às normas que eles estão exigindo. Ponto! Isso funciona para qualquer coisa no mundo. Se você se filia a um clube, você tem regras a seguir para esse clube. Se você não segue essas regras, você é expulso. Se você entra numa escola, você tem regras a seguir naquela escola. Se você não cumpriu essas regras, você é convidado a se retirar ou você é demitido caso seja funcionário. Se você entra para o exército, você tem regras a cumprir. Se você não cumpre essas regras, você é excluído do exército, tá? Ou é preso, enfim. Sabe, em todas as áreas que você entra, você tem que cumprir as regrinhas. Se você é médico e você quer ter um CRMED, você precisa cumprir as regrinhas do CRMED. Se você não cumpre aquelas regrinhas, o CRMED tem todo o direito de ir lá e tirar a sua credencial. O CFP tem todo o direito de ir lá e tirar a sua credencial, caso você queira fazer o que o Conselho Federal de Psicologia diz para não fazer. Então é um caso muito parecido com a fosfetanolamina. Você não está proibido de fazer o seu tratamento de reorientação sexual. Você só está proibido de dizer que isso é psicologia.
Você só está proibido de dizer que você, sendo psicólogo, usar o seu numerinho do CRP para dar credibilidade para o seu tratamento, certo? Sendo que ele não tem obrigação de aceitar esse tratamento, não tem obrigação de dizer que esse tratamento é válido quando ele não é. Agora, do jeito que esse juiz agiu, agora a gente não vai saber se os caras estão fazendo realmente uma pesquisa científica na área de reorientação sexual ou se os caras simplesmente estão atendendo na surdina as pessoas que querem ser atendidas. Então vamos dar um exemplo? Digamos que eu sou o Conselho Federal de Medicina, ou que eu trabalho no Conselho Federal de Medicina, eu sou o presidente, sei lá, alguma coisa assim. Vem um médico, manda uma cartinha pra mim falando: ai, olha, eu queria fazer a cura por cristais no meu consultório pros meus clientes. Eu vou chegar e falar assim: você faça a cura que você quiser, não coloque o nome do CRMed nisso. Se você for fazer isso usando o nome do CRMed, você queima o filme do CRMed, você queima o filme de toda uma classe de profissionais. Você entende isso? Por isso que você não pode fazer cura por cristais usando o seu nome de médico e usando a sua credencial dada pelo Conselho Federal de Medicina, porque senão as pessoas vão achar que o Conselho Federal de Medicina endossa a sua atividade. Então, se morre algum paciente porque ele tinha um câncer e você tratou ele com cristais, o CFMed acaba sendo indiretamente responsável por isso, porque ele endossou a sua conduta dando aquele numerinho para você que você estava usando. Então, os conselhos de classe têm sim que fazer um controle sobre as atividades que os profissionais estão fazendo. Se você quer fazer o cura por cristais, você pode, abre uma clínica de, sei lá, de massagem tântrica, de sei lá das quantas, e faz a sua cura por cristal lá. Só não vem falar que é médico, só não vem falar que a ciência endossa, só não vem falar que o governo endossa, só não vem falar que a classe médica brasileira endossa. Se você quer o maldito do numerinho, você tem que dançar conforme a música. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Você tem que ter esse tipo de controle dentro do Conselho Federal, de qualquer classe, de qualquer ordem, entende? As profissões que não têm um Conselho Federal que funcione, geralmente é uma zona. E tem casos como o da biologia, por exemplo, que tem o Conselho Regional e que é a mesma coisa que não tivesse, a mesma coisa que não serve para nada. Então, se você é um psicólogo e quer fazer um tratamento de reorientação sexual no seu paciente, você faça isso no seu quintal, você faça isso fora do seu horário de trabalho, você faça isso, sei lá, no encontro dominical da tua igreja. Você não faça isso usando o seu CRP e nem o consultório que está regulamentado dentro do Conselho da Ordem para você poder exercer sua profissão. Não faça isso. Essa liminar agora que saiu agora, desse juiz, acaba simplesmente afrouxando uma resolução que deveria ser soberana de um órgão de classe. Novamente, se você quiser discutir que não deveria existir exercício ilegal da profissão desde que a pessoa tenha um diploma e não precisar do número do conselho de classe, isso a gente pode até uma questão que eu posso deixar em aberto. Agora, uma vez que você quer a porcaria do numerinho, você tem que cumprir as regras que o pessoal falou. Não tem jeito. Agora, isso vai para outros aspectos também que eu queria tratar nesse vídeo, de coisas que aconteceram essa semana, por exemplo. Que eu não sei como tratar do ponto de vista de ética e nem do ponto de vista legal. Exemplo, morreu Marcelo Rezende essa semana. Muito triste, uma pena, meus sentimentos à família do Marcelo Rezende, mas era bastante notório que o Marcelo Rezende estava com câncer de pâncreas e no fígado. Tá? O câncer de pâncreas, para quem não sabe, ele essencialmente não tem cura. Tá? Ou seja, se você tem câncer de pâncreas, basicamente você só pode ter tratamentos paliativos. Eu acho que os casos de cura estão na casa dos décimos de porcentagem. Então não tinha muito o que ser feito. Desenganado pelos médicos, o Marcelo Rezende resolveu abandonar o tratamento convencional de quimioterapia lá por junho mais ou menos, e deu aí 2 meses e pouco aí e morreu. Obviamente que o Marcelo Rezende tinha todo o direito de abandonar o tratamento que ele quisesse, isso inclusive é permitido por lei, é chamado de ortotanásia, ou seja, você sendo um paciente que tem uma doença que tem pouca ou nenhuma chance de cura, você pode escolher ou não fazer o tratamento, que às vezes pode te debilitar, pode arrastar a tua vida de uma maneira muito ruim, né, uma qualidade de vida péssima, e ter uma vida abreviada não só em tempo, mas também em sofrimento. Tá? Então é uma escolha do paciente que eu acho justíssima, tá? Você não querer prolongar um sofrimento, mas o que foi alegado não foi exatamente isso, tá? A parte da questão religiosa, né, que o Marcelo Rezende estava indo para centros espirituais, estava rezando muito, tal, não sei o quê, e aí vai da fé de cada um e do desespero de cada um também, né, quando se vê com uma doença dessas. O que me chamou muita atenção é que ele adotou
uma dieta chamada dieta cetogênica, que é uma dieta que tem sido usada muito lá fora por uma série de autores e que aqui no Brasil ela é mais conhecida por ser divulgada pelo Lair Ribeiro. Pelo que eu entendi, não houve uma consulta direta entre o Marcelo Rezende e o Lair Ribeiro. Se teve, eu não fiquei sabendo, ou pelo menos não está assim nas reportagens. O Marcelo Rezende, pelo que eu vi, ele viu os vídeos do Lair Ribeiro, leu os livros dos caras lá gringos e resolveu adotar essa dieta cetogênica, que você corta carboidrato e aí você mata o câncer de fome. Resultado, Marcelo Rezende morreu em 3 meses de tratamento. O Lair Ribeiro, que eu saiba, ele tem o CR-Med dele. Eu não sou um grande conhecedor das normas do CR-Med, mas, assim, será que você pode considerar como charlatanice você dar um tratamento que não é reconhecido dentro do Conselho Federal apenas presencialmente? Ou isso que o Lair Ribeiro faz em vídeos não poderia ser considerado charlatanice? Sabe, será que não teria uma via legal aí para proibir o Lair Ribeiro de fazer esse tipo de coisa? Porque, olha que interessante, se você vai ver os vídeos do Lair Ribeiro, e depois eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre ele afirma categoricamente que a quimioterapia tem uma eficácia pífia e que a sua dieta é o mais importante no tratamento do câncer. Tá? Ou seja, uma pessoa desenganada, uma pessoa que não tem muita instrução, acredita naquelas palavras bonitas do Lair Ribeiro, ela larga o tratamento, que a gente sabe que tem alguma eficácia, não é perfeito, mas tem eficácia, para abraçar um tratamento qualquer, entendeu? E no fim das contas, se a pessoa morrer, ele fala, eu não mandei ninguém fazer isso, a pessoa fez porque quis, ele nunca se consultou comigo, ele não veio no meu consultório, ele fez não sei o quê. Pô, você pode se isentar de responsabilidade desse jeito? Deveria ter alguma coisa que o CF-Med poderia fazer para impedir esse tipo de coisa. Tá? Agora foi o Marcelo Rezende. Quantas pessoas não estão abandonando o tratamento para morrer na mão de uma teoria completamente abstrata, com termos que as pessoas pouco entendem, sabe? E às vezes essas pessoas têm chance de cura. No caso do Marcelo Rezende, realmente câncer de pâncreas, sei lá, não dá nem para culpá-lo diretamente. Agora, outros tipos de câncer têm tratamento e às vezes fazer esse tipo de medicina alternativa sem a verificação científica adequada pode gerar a morte de um monte de gente. Não sei se essas pessoas não podem ser penalizadas por isso também, sabe? Eu acho que deveriam. E aí entra na minha crítica aos conselhos federais, que também às vezes simplesmente não funcionam. Era ser muito bom que eles funcionassem. Eu acho que tem sim que ter conselho de classe para dizer o que é a norma de conduta do que não é. Você vai construir um prédio, você vai chegar, mas não, tem uma teoria alternativa de construção de prédio. Aí vai lá, o prédio cai, sabe? Alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? Na engenharia, com certeza é. Na medicina, sei lá, tipo, você vai, não, mas não fui eu que construí o prédio, eu só fiz um desenho aqui, publiquei um livro, usei aqui o meu CREA como fonte de credibilidade, as pessoas construíram o prédio caiu, a culpa não é minha. E aí eu termino esse assunto, tá? Relembrando aquele trecho, né, do vídeo de quando o Drauzio veio aqui em casa, né, falando que como que a gente pode levar o Conselho Federal de Medicina a sério se existe o reconhecimento da homeopatia como um tratamento válido, tá? Ou seja, se você tem o reconhecimento formal da homeopatia, que não tem nenhuma evidência científica comprovada, como um método reconhecido oficialmente pelo Conselho de Classe da Medicina no Brasil para o tratamento das pessoas, então se algum médico quiser receitar cristais, sei lá, o equilíbrio de chakras, Feng Shui e sei lá o que, quem é o CR-Med para dizer que ele está fora das normas, sendo que as próprias condutas do CR-Med não indicam uma rigorosidade dessa, sabe? O Conselho Federal de Medicina se torna indefensável enquanto a homeopatia for considerada uma terapia válida dentro do órgão oficial da classe médica do Brasil. E eu não manjo muito de psicologia para saber se o Conselho Federal de Psicologia faz a mesma coisa, mas é possível que faça. Tá? Então é possível que tenha, assim, alguma coisa sem respaldo algum dentro do Conselho Federal de Psicologia como sendo um tratamento válido, tá? E aí você corta um tratamento que não é válido, que é pseudociência, é charlatanice. Ou então é pouco conhecido, ou seja, não tem a confiabilidade comprovada, e aí você tem um tratamento que já foi comprovado que é falso, regulamentado dentro da norma como sendo algo válido. Aí fica difícil defender, né? Aí fica complicado. Então é esse um peso e duas medidas que acaba colocando essa nossa área acadêmica do Brasil em evidência. Tá? Então eu lamento muito pela decisão que foi feita por esse juiz, porque foi sim uma maneira de afrouxar a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Espero que eles consigam recorrer e que consigam ganhar. E se for para fazer pesquisa com reorientação sexual,
tem que ser com um número de pacientes bem determinado, tem que ser com um grupo controle muito bem estabelecido, tem que ser feito da maneira muito certa e não simplesmente falando que, ó, pode fazer quem quiser, não precisa prestar conta pro CFP e é só fazer na muquia. Isso, sinto muito, é simplesmente passar por cima do Conselho Federal de Psicologia e transformar ele simplesmente num órgão decorativo. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Um abraço para quem ouviu até aqui e falou!